Bom dia. Na continuidade da leitura diária do livro Da Honra ao Perdão Divino, hoje eu vou compartilhar com vocês a introdução do livro. Inicia na página 13. Introdução. Amigo leitor, este escrito não se trata de uma autobiografia, obra teológica ou doutrinária, um devocional ou algo parecido, mas se assemelha a um testemunho. Foi construído em forma de relatos diários, por se tratar de episódios mais comuns do que se imagina na vida de um cristão ou uma cristã. A aparente repetitividade de eventos opressivos se deve ao fato de que a enfermidade da qual a autora foi acometida tem a recorrência como característica. Assim também, o passar para a próxima fase, perdão, e retorno às atividades normais, perduraram mais do que o tempo esperado. Tudo isso faz parte do transtorno bipolar. Outro ponto que desejo esclarecer é que são relatos fortes e dolorosos, muitas vezes francos e diretos. Em diversos capítulos, as citações são de revelações recebidas de Deus ou de pessoas naquele momento. Não houve a preocupação em agradar alguém, e sim expor uma realidade de pecado e perdão. Quanto à dúvida, é salutar testemunhar sobre detalhes de um pecado, o qual trouxe consequências avassaladoras a um casal e seus familiares? Sugiro que leia o livro Casamento Debaixo de Proteção, de Bob e Audrey Messner. Inclusive porque eu e meu esposo, como casal em processo de restauração, num determinado momento ouvimos o testemunho impactante daquele casal. Uma das razões que me levaram a investir neste testemunho. Outra razão, sem a menor sombra de dúvidas, está no fato de que, como já ouvi de diversos homens e mulheres de Deus, algumas pessoas somente ouvirão de Deus através de meu testemunho, ou o único livro desta linha literária a que terão acesso será este. Portanto, também há o exemplo de vida, o qual tem tocado e transformado milhares de pessoas no Brasil e no mundo, do pastor Lipão, da igreja Onda Dura de Joinville, Brasil, e sua esposa Larissa. Qual seja, resumindo, ele já era um pastor, casado com uma jovem apresentando distúrbios emocionais graves, inclusive com momentos de violência física contra seu esposo. Ele não se envergonha de explanar sobre aqueles anos, no início do seu casamento, em que se obrigava a pregar usando roupas que ocultassem os arranhões, resultados dos momentos de ira descontrolada de Larissa. Hoje, uma poderosa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Ademais, a causa relevante para a divulgação deste trabalho. Refiro-me ao fato de que tenho de exaltar a palavra de Deus como causa e efeito de tudo o que surgiu de bom durante o processo desgastante e exaustivo de minha cura e libertação. Enfatizando, inclusive, o cenário misericordioso e compassivo que se desenhou em relação à postura tomada por meus filhos, também cristãos, para com meu esposo, renunciando à posição de juiz ou advogando em meu favor, nos momentos em que me autocomiserei, sem perceber que servira de fantoche no palco do inimigo de Deus e dos homens, por ocasião do ato pecador em si. Uma vez que, quanto a mim, passados o trauma e as crises de identidade, entendi qual a dinâmica de um testemunho, conforme o discurso de Hernandes Dias Lopes. Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Testemunhar é falar de Cristo. A nossa experiência pode ilustrar, mas nunca deve dominar o nosso testemunho.
De modo similar, a respeito dos benefícios de elaborar um testemunho, afirma: vamos vencer todas as tribulações, lutas e dificuldades com o sangue do Cordeiro, com o testemunho. Nós vamos experimentar o que Deus faz em nossas vidas e vamos testemunhar para que se repita várias vezes, em várias vidas, tudo aquilo que Ele fez conosco. E oro para que tal trabalho literário seja edificante na vida de meus familiares, amigos, líderes e pessoas que ainda virei a conhecer. De outra forma, também é destinado a casais que não tiveram ainda um encontro genuíno com Jesus em suas vidas. Estes poderão, caso recebam este testemunho como algo útil para a edificação de suas vidas, desfrutar de resultados positivos ao aplicarem as mudanças trazidas pelo Espírito Santo de Deus, necessárias ao relacionamento conjugal, que porventura passe por crises ou dificuldades, percebendo as situações semelhantes em suas dores e consequências, porém crendo que, como foi no relacionamento com meu amado esposo, e com desfecho completamente distinto àquele comum ao mundo, divórcio e vingança. As mulheres que se escondem atrás da armadilha de serem supermulheres e não abrem mão de seus direitos, tão duramente conquistados, a estas desafio a ler até o fim e repensarem sobre as consequências de não perdoar ou andar de forma autossuficiente. As pessoas as quais se encontram à frente de ministérios de cura e libertação de igrejas cristãs, desejo que venham a ser tocadas pelo Espírito Santo, tratando as mulheres afetadas por situações semelhantes àquelas que vivi de forma mais misericordiosa, pois creio que certas peculiaridades não devem ser espiritualizadas. Algumas coisas são simplesmente emocionais, como ocorreu comigo em algumas ocasiões. No meu caso, direcionaram-me às pessoas corretas e com conhecimento multidisciplinar. No tópico recém-citado, concordo com a seguinte afirmativa de Hernandes Dias Lopes na obra A Ação do Espírito Santo na Vida da Igreja, 2012, página 12. O aspecto espiritual também é fundamental. De toda forma, é importante ressaltarmos, em relação aos casos depressivos, as causas de natureza orgânica. Seria desastroso espiritualizar um problema natural, como também medicalizar um problema espiritual. Esse discernimento é inegociável. A grande chave do tratamento está vinculada a um diagnóstico correto e completo. Com muito amor também confronto possíveis líderes de igrejas locais, desejando que, caso não aprovem a opinião que agora exponho, leiam da mesma forma cada detalhe deste testemunho antes de se posicionarem a respeito. Não é algo que brotou da alma humana, e sim de uma direção do Espírito Santo. Por essa razão, de alguma forma, será proficiente para esse público-alvo. Peço especial atenção a isso. Se vier às suas mãos um problema desses, por favor, não considerem apropriada a atitude do autor dos fatos de encobrir seu pecado, por um tempo. Por vezes até com boas intenções em relação à vítima, visando prepará-la para tomar conhecimento da situação e seus desdobramentos. Porém, penso que não se deva usar o perdão incondicional de Deus, ofertado ao pecador pela sua graça, para justificar o silêncio mortal e a falta de enfrentamento, comumente utilizados na forma de desculpa, justificando que a vítima sofreria mais prejuízos psicoemocionais. Na questão em tela, foi procedido de forma a permitir a oportunidade de os envolvidos se confrontarem e se perdoarem. Gostaria de acrescentar o seguinte comentário de Hernandes Dias Lopes. Pedro não pregou para agradar nem para entreter. Ele foi direto ao ponto, pôs o dedo na ferida. Pedro disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. O apóstolo sentenciou: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A pregação precisa ser direta, confrontadora. Ela precisa gerar a agonia do arrependimento.
A pregação de Pedro produziu na multidão profunda convicção de pecado. Hoje, há pouca convicção de pecado na igreja. Estamos insensíveis demais, com olhos enxutos demais e o coração duro demais. Olhos enxutos demais. Esta afirmação no texto acima chamou a minha atenção para a situação que eu e meu esposo vivemos até o momento do confronto, em razão de um pecado descoberto. Creio que choramos tanto depois disso pelo fato de termos chorado pouco nos nossos primeiros anos de conversão. Faltou-nos quebrantamento por nossos pecados, o que geraria arrependimento genuíno ao invés de religiosidade. Hoje, vejo que até mesmo minha doença mental vinha sendo conjecturada por Satanás. E nossa falta de temor ao Senhor quase nos levou à ruína de nosso casamento. Graças à misericórdia de Deus, hoje conseguimos transformar toda a maldição em bênção, rendendo um testemunho como este. Então é isso. Hoje o compartilhar foi sobre a introdução do meu livro, e ficamos aqui então. Até amanhã. Um abraço.